Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 15 a 17 de 2 Reis. Curte o vídeo, não se esquece no final de compartilhar, de usar a hashtag Bíblia Todo Dia e de acessar o site pastoredilson.com, onde você pode se inscrever no Maximize e receber um conteúdo exclusivo para a tua vida, além de se tornar um parceiro nosso e desse projeto aqui. Nesse trecho de hoje, nós vamos ver muitos personagens diferentes e a história vai ser um pouquinho complicada porque a gente vai falar tanto de Israel quanto de Judá. Vale lembrar, porém, que estamos cobrindo um período longo da história aqui nesse trecho e relatando fatos bem importantes de uma transição que a gente vai detalhar melhor em outros vídeos, principalmente quando a gente estiver estudando alguns profetas desta época, como por exemplo Oséias, Isaías e Miqueias. Vale observar também que alguns reis que eu não vou detalhar aqui nesse vídeo de hoje terão a sua história contada com mais detalhes quando a gente estiver estudando 1º e 2º Crônicas. Se você quiser aprender para valer mesmo esse vídeo, eu recomendo que você assista mais de uma vez. O capítulo 15 começa com a história de Azarias, quem a Bíblia também chama de Uzias. Foi um rei importante no reino de Judá, no reino do sul, e trouxe um avivamento econômico e ainda espiritual, em parte, para aquele reino. O estudaremos com mais detalhes em outros vídeos. Depois, o texto começa a falar de uma sequência de reis fracos em Israel, que tiveram reinados curtos, reinados até desastrosos e que nós vamos resumir nessa animação que vai aparecer agora na sua tela. Temos o rei Jeroboão II, que teve um filho chamado Zacarias, que teve o seu reinado interrompido por uma rebelião, onde Salum assumiu o reino de Israel. Pouco tempo depois, Menahem fez uma rebelião contra Salum e assumiu o reino. Ele reinou, teve o seu filho Pecaías, como você vê nessa imagem, que também teve um reino interrompido por uma rebelião causada por um homem chamado Peca, que passou a ter o reino, que também foi perdido por uma última rebelião causada por um rei chamado Oséias, esse o último rei da história de Israel. Nós podemos perceber aqui um padrão. Depois de falar sobre todos esses reis fracos de Israel, a Bíblia volta a falar da história de Judá. Na verdade, voltando agora para o rei Jotão, filho de Uzias, e uma batalha que no livro de Isaías a gente vai ter mais detalhes quando a gente estiver estudando. Mas se você já quiser se adiantar, estuda lá o capítulo 7 de Isaías. O capítulo 16 começa a falar sobre Acás, que era filho e sucessor de Jotão. A Bíblia diz que, ao contrário de Davi, seu antepassado, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Vendo essa história, apesar de perceber que o reino de Judá não foi conquistado pelos assírios, como vai acontecer com Israel, Acás, rei de Judá, se tornou servo dos assírios. No versículo 7 do capítulo 16, a Bíblia diz: Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou teu servo e vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Foi um rei que a Bíblia vai mostrar que caiu na idolatria e ficou lembrado somente pelo mal que fez a Judá. O capítulo 17 fala sobre Oséias, o último rei de Israel. Não confunda com o profeta Oséias, que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Apesar de ele enviar tributos a Salmaneser, que no momento era o rei da Assíria, ele se torna preso e Samaria, juntamente com todo o reino de Israel, é sitiada por 3 anos, conquistada, e todos os israelitas são deportados para a Assíria. É um fim trágico de uma história que ainda vamos explorar bastante nos livros proféticos, que foi muito advertida pelo Senhor para que não acontecesse, mas o motivo desse cativeiro pelo povo assírio fica bem claro
no capítulo 17, versículos 11 a 14. A Bíblia diz: em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto aos ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio de seus servos, os profetas. Mas a Bíblia diz: eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Imagine comigo, se Deus expulsa um povo idólatra da terra de Canaã para dar essa terra por herança ao seu povo, Israel, e esse povo pratica a mesma idolatria que o povo de Canaã praticava, por que então Deus deveria continuar protegendo um povo idólatra naquela terra? Da mesma forma, se hoje nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nos assentamos à direita dele, fomos libertos deste mundo, possuindo as realidades e uma nova criação em Cristo Jesus, qual é o sentido de estarmos nessa posição, saindo do mundo e continuarmos com as práticas de quando estávamos no mundo? Reflita um pouco sobre isso, assista de novo o vídeo se você quiser entender bem e até o próximo vídeo, onde começaremos a falar do profeta Oséias.